relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tiquva, filho de Jerusalém. Ela, a profetisa, lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Amém. Terminamos o capítulo 22, e você, por favor, não feche a sua Bíblia. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou voltar ao texto para extrairmos algumas lições preciosas da vida de Josias. Pois é exatamente isso que nós estamos fazendo durante o mês de outubro. O mês de outubro é o mês das crianças, então este rei, chamado Josias, começou a reinar quando ainda era somente uma criança. Ele tinha 8 anos de idade. Seu pai, que era o rei, faleceu. Eis Josias. Você tem quantos anos de idade? Hoje eu tenho 20. Hoje eu tenho 20. Pode mentir, né? Rei Josias, gente. Olha que coisa linda. Você tá bom, Josias? Benção. Então, esse é o Josias, tá, gente? Começou a reinar com 8 anos de idade e hoje está com uns 20 e pouco, né? E aí, é na vida dele que nós estamos meditando. E esses 2 capítulos da Bíblia trazem toda a história da vida dele. Está no 2º livro dos Reis, capítulos 22 e 23. Repete-se essa mesma história no livro das Crônicas, em outros 2 capítulos. Então, nós já aprendemos, segundo o contexto da vida de Josias, que tudo começou com uma profecia de Deus. Tudo começou com uma promessa. Tudo começou, e isso está registrado no 1º livro dos Reis, no capítulo 13. E foi a primeira mensagem aqui, numa quinta-feira, no início do mês. A promessa de um rei que amava a palavra de Deus. Porque Deus levantou um homem, um profeta, quando a nação foi dividida, depois da morte de Salomão,
e quem tem vindo às quintas-feiras tem aprendido muito. Quem não pode vir, tem o culto ao vivo lá no Facebook, você pode assistir. Tem a mensagem gravada no YouTube, editada ainda com mais qualidade, você pode acompanhar. E o que nós precisamos para compreender o contexto de Josias é entender o contexto da divisão dos reinos. A nação de Israel, aquele povo que saiu do Egito, tomou posse de Canaã, se dividiu em 12 tribos, e ali, liderada pelos juízes que Deus ia levantando em cada tribo para proteger a terra, passou muitos anos. E no tempo de Samuel, ele que foi o último dos juízes, o povo então pediu um rei. Todas as nações têm um rei, nós também queremos um rei. O Samuel ficou triste, chateado, reclamou com Deus. Meu Deus, eles não estão me querendo mais como líder. Aí Deus fala, não, o problema deles não é com você, o problema deles é comigo. Eles não querem mais ser reinados por mim, eles querem um rei humano, porque eles têm essa tendência de deixar de confiar em Deus como governante e voltar a sua confiança para os homens. Eles são assim, sempre serão. Aí, eles então, pedindo um rei, Deus deu e mandou o Samuel ir lá na tribo de Benjamim e escolheu um menino lá, jovem, grande, bonito. O nome dele era Saul. Ele reinou por 40 anos. Não se arrependeu de um erro que cometeu e aí perdeu o reinado. E Deus então mandou Samuel ir lá na tribo de Judá, na pequenina, minúscula, irrelevante cidade de Belém. Quando ninguém imaginava que qualquer coisa boa poderia vir de Belém, lá estava o menorzinho da casa, o caçula do seu Jessé, estava lá no pasto cuidando das ovelhas, e Deus então levou Samuel para escolher ali o novo rei, e ele achou que o novo rei seria o Eliabe, o filho mais velho de Jessé, que era grande, era forte, era bonito, e era soldado do exército de Saul. E aí ele foi para o lado do Eliabe, já querendo jogar o óleo e falar que ele seria o novo rei. E aí Deus então disse, não é esse que eu quero. Mas Senhor, ele é grande, ele é forte, ele é bonito, e ele é soldado do exército, ele entende de guerra. E aí Deus fala, não, você está vendo do lado de fora, e eu gosto de ver do lado de dentro. Então, não é esse aí que vai ser o rei. Seu Jessé, o senhor tem outros filhos? Não, todos estão aqui. E aí Deus fala, não está aí. Aí Samuel, não é possível. Então onde é que está? Seu Jessé, só tem outro filho por acaso? Não, tem um menorzinho, mas é menininho ainda. Ele está lá no pasto fazendo o que ninguém quer fazer, que é cuidar das ovelhas. É o pior trabalho que tem, e ele está lá fazendo. Como o mais novinho da casa, o que é pior fica para ele. E aí Deus fala com Samuel, é ele. Samuel vai lá, ele está no meio do pasto com as ovelhas, fedendo, sujo, cuidando de ovelha. De vez em quando ele brigava com leão, com urso, com cobra, com os bichos que vêm para comer as ovelhas. E ele estava lá ainda pequeno, mirradinho, pequenininho, e é ele. O homem segundo o coração de Deus. Aquele que Deus escolheu para ser o novo rei de Israel. Davi reinou por 40 anos. Morreu. Depois de muita confusão em família, depois de seu filho Absalão tenta tomar o trono à força, então ele morre, abençoa o seu caçula, filho de Batseba, o Salomão. E aí o Salomão, então, sucede o reinado de Davi e reina por mais 40 anos. Então nós temos a nação de Israel saindo do Egito por volta de 1400 e alguma coisa, tomando posse de Canaã. Até mais ou menos o ano de 1100, 1050, nós temos aí uns 300, 400 anos, onde a nação de Israel, com aquelas 12 tribos, era liderada pelos juízes. Gideão, Sansão, Baraque, Jefté, Débora e vários que estão ali registrados no livro dos juízes, logo depois do Josué. Mas passado esse tempo dos juízes, vem então o tempo dos reis. E aí nos livros de Samuel, conta a história de como que o Saul, o Davi e o Salomão reinou. Quando Salomão começa a reinar, então nós passamos dos livros de Samuel para o livro dos reis. Mas Salomão, então, terminando os seus 40 anos, nós temos 120 anos, nesses 3 reis, 40 de Saul, 40 de Davi, 40 de Salomão, 3 períodos de 40 anos. Então, 120 anos, a nação de Israel é uma nação só, que compreende aquelas 12 tribos.
o palácio ficava em Jerusalém, então a capital era Jerusalém, era ali que o povo adorava e etc, etc. Davi queria construir o templo, Deus não deixou, Salomão o construiu. Então Jerusalém se tornou a capital política, a capital litúrgica, onde acontecia a adoração e onde a cidade representava a presença de Deus. Jerusalém, o lugar de paz. Pois bem, quando Salomão morreu, o herdeiro, você sabe que é assim que funciona a monarquia, quando morre o rei, o príncipe mais velho assume o trono. É imediato, não tem que ter voto, não tem que ter nada. É imediato. Morreu, bota o mais velho aí. O nome do cara era Roboão. O Roboão sentou no trono. Ok, agora é minha vez. Eu vou reinar. Ele ainda era jovem, muito jovem. Quando ele começou a reinar, ele recebeu a visita de um pessoal do norte. E quando eu digo pessoal do norte de Israel. O sul de Israel tinham 2 tribos, Judá e Benjamim. O norte de Israel tinham aquelas 10 tribos. Rubens, Simeão, Issacar, Efraim, Naftali, Dan e etc. Então, as 10 tribos do norte se organizaram e mandaram alguns líderes, algumas pessoas com influência, com liderança, e eles foram lá conversar com Roboão. Chegaram lá e o Roboão os recebeu e eles disseram: olha, o seu pai castigou a gente demais, Roboão. A gente lá do norte, a gente sofre muito, porque a gente mora longe de Jerusalém, e tudo que a gente tem que resolver, tem que ir na capital, porque a capital é Jerusalém, o templo fica em Jerusalém, e o seu pai não leva em consideração que a gente mora muito longe. E aí ele cobrou altos impostos da gente. Seu pai foi o rei mais rico que já existiu, seu pai foi muito sábio, nós não tivemos guerra, mas ele extorquiu a gente com impostos altíssimos. E a gente que mora lá no norte, não tem como a gente pagar o mesmo imposto do pessoal que mora aqui do sul, porque a gente tem que vir em Jerusalém 3 vezes no ano, para a festa da Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, e a gente ainda tem que vir para resolver os problemas, porque aqui é a capital, é aqui que resolve tudo, é aqui que está o rei, é aqui que estão todo mundo. Então é covardia com a gente lá do norte cobrar a mesma coisa, porque a gente ainda tem que andar muito, a gente gasta muito e tal. Será que você não podia, Roboão, dar uma moral para a gente que é do norte e diminuir o peso desse imposto? E talvez aí colocar que para o norte só precisa vir uma vez por ano em Jerusalém, já está bom, porque é muito dispendioso, é muito longe, é muito cansativo. Aí o Roboão fala: tá bom, vou pensar no caso de vocês. Despede aqueles homens e chama o conselho dos sábios do palácio, os anciãos. Senta com eles, coloca a questão e eles dizem: ó, meu rei, se eu fosse o senhor para ganhar uma moral, porque o senhor está com uma missão complicada. O teu reinado é um desafio dificílimo, porque você está sucedendo Davi, seu avô, que foi top das galáxias, o povo amava ele, e está sucedendo seu pai Salomão, que viveu um período de paz e de prosperidade nunca visto em Israel. E ele construiu o templo. Seu avô é Davi, seu pai é Salomão. Você tem que fazer algo extraordinário, senão você não vai ter moral com o povo. Se eu fosse você, eu já começava com o pé direito, começava bem, e dava uma moral para esse pessoal do norte, para você ganhar a confiança e a credibilidade deles. Aí o Roboão: tudo bem, obrigado pelo conselho. Vai e chama os jovens, os amigos dele, os brother. Entendeu? Moleque novo. Chega aí, meus fechamentos. Sentou com a molecada lá, e toma um vinho, come um pão, e papapá. Aí o pessoal lá do norte veio aí reclamar e tal, disse que meu pai pegava pesado com eles. Vocês acham que eu devo fazer o quê? Aí a molecada nova, falta de sabedoria, não enxerga um palmo à frente do nariz, não pensa no futuro, não pensa nas besteiras que faz, nem que fala, vira para ele e fala: que se lasca esse pessoal do norte, nós somos do sul, e nós que tá, e é nós que é, e pá! Aí o Roboão: gostei desse conselho, é isso que eu vou fazer. Aí, ao invés de dar moral para o pessoal do norte, ele ainda aumenta o imposto. Faz exatamente o contrário. O pessoal do norte se rebela, pega lá um líder, porque todo povo tem um líder, todo agrupamento de pessoas tem um líder, e aí o nome dele é Jeroboão. Chama o Jeroboão e fala assim: aí, Jeroboão, o Roboão não quis atender o nosso pedido.
ao invés de dar moral para a gente, ele ainda piorou a situação. Que isso, cara, não brinca. Sério. Foi na onda daqueles amigos dele, e agora nós temos que fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Não, se você aceitar, a gente se divide. Eles ficam lá no sul com o templo deles, com a capital deles e com o rei deles. E nós, as 10 tribos do norte, a gente se reúne, faz de Samaria a nossa capital, faz de Betel, que é o lugar onde o nosso pai Jacó, Israel, adorou, o nosso centro de adoração, capital Samaria, adoração em Betel, e as 10 tribos do norte nós vamos nos chamar Israel, e você será o nosso rei. O Jeroboão ouviu aquilo, falou, vocês estão de brincadeira comigo? Onde é que eu assino? E aí assim eles fizeram, dividiram o reino e colocaram Jeroboão como rei. E aí o sul ficou conhecido como Judá, capital Jerusalém, tendo como rei Roboão. O norte ficou conhecido como Israel, capital Samaria, tendo como rei Jeroboão. Uma nação dividida não prospera. Daí em diante, até o ano de 586, foi ladeira abaixo, só pré-juízo e juízo, pré-juízo e juízo, pré-juízo e juízo, até que perderam tudo. Porque um povo dividido não prospera. Pois bem, o tempo passa e nós estamos lendo a história do Josias, que é esse menino bonito aí, que é o rei de Judá. Ele está em Jerusalém, no palácio, reinando sobre Judá, mas o norte tem outro rei, a nação está dividida, você já entendeu. E aí o que é que acontece? Quando a nação se divide, aí agora eu estou em 1 Reis capítulo 13, eles começam a adorar lá em Betel, e começam a enfiar uns deuses doidos lá, um tal de Baal, e adorar imagens, esculturas, e o culto fica misturado. Por quê? Porque Jerusalém é o templo da adoração. E o povo está com aquele negócio na cabeça, já tem 120 anos que o povo sabe que tem que adorar lá, tem que adorar lá, tem que adorar lá. Aí, para convencer o pessoal de ficar em cima, ele pega uns outros deuses pagãos ali da região e começa a misturar para poder, entendeu? Atrair novos adoradores. E aí, em Betel, vários altares a deuses pagãos. E a idolatria estava comendo solta. Aí Deus levanta um homem lá de Judá, lá de Jerusalém. A Bíblia não diz o nome dele, só diz que ele é um profeta. E Deus vira para ele e fala assim, vamos lá, que eu tenho um negócio para fazer com você. Vamos aonde? Lá em Betel. Betel ficava na divisa, quase na divisa do sul com o norte. E aí, esse homem chega lá, vê aquele monte de altar, e ele profetiza contra o altar. Ele diz, altar, altar. Para que todos saibam que só tem um Deus em Israel que deve ser adorado. Dá um sinal aí. Aí o altar, pá, rachou no meio. Aí o povo, eita. Ele fala, vocês fiquem espertos. Porque do mesmo jeito que aconteceu com o altar, vai acontecer na vida de vocês. Enquanto vocês continuarem com essa idolatria e não adorar o Deus vivo e verdadeiro, a vida de vocês vai rachar, vai quebrar e vai ser ladeira abaixo. Aí o rei Jeroboão, que estava recém-empossado como rei, quis pagar de tipo, eu sou o rei aqui, quem é esse cara para vir lá? Não sabemos nem o nome dele, diz que é profeta, vem aqui, fale e o altar racha. Ah, que é isso? Rapaz, se eu fosse você, aí estica a mão para ele. E fala, prende esse homem. Aí a mão do Jeroboão encolhe. E ele não consegue esticar a mão. Ele, ai meu Deus do céu. O homem vira para ele e fica esperto, rapaz. Não mexe com quem está fazendo a vontade de Deus, não, gente. Mexe não, que é problema. O homem fica com a mão, por favor, me ajuda, minha mão. Para você saber quem é que manda aqui, rapaz. O rei é Deus. Ele só deixou ter pessoas governando porque é assim que a gente queria. Mas quem manda mesmo no universo é só um. Quando ele quer, ponto. E isso é para você entender essa lição.
Não, mas o que você quer? Qualquer coisa que você quiser eu te dou. O que você quiser eu faço. Por favor, pede aí o seu Deus para voltar a minha mão ao normal. Então, para você saber que é Ele que está falando e está mandando, a mão vai voltar. Aí o homem, ai, minha mão, nossa Deus, Jeroboão. Vamos lá em casa comigo? Não, não tem parte com você não, você está doido? Não, vamos lá que eu quero te dar uma recompensa, porque você voltou minha mão ao normal, quero te dar um dinheiro, quero te dar uma oferta. Você não é profeta? Você vai receber uma oferta minha, eu vou te dar uns ouro, umas pratas. E fala, não vou receber nada, muito menos vindo de você, seu idólatra. E o homem virou as costas e foi embora. Aí, o Jeroboão, mas tá, você falou do altar, o altar quebrou e tal, mas você é profeta. Se você é profeta, você fala da parte de Deus. O que é que Deus quer falar com a gente? Ah, tá. Antes que eu me esqueça, deixa eu falar um negócio com vocês. Agora vocês estão vivendo assim, de qualquer jeito, na idolatria, vocês estão tudo desviado. E o rei lá de Judá também está desviado, Roboão, ouvindo os amigos dele, jovem, que não tem sabedoria nenhuma. Você está desviado aqui em cima com essa idolatria. Mas eu quero falar um negócio para vocês. Daqui a mais ou menos uns 300 anos, vai vir um menino. E esse menino vai reinar lá de Jerusalém. E ele vai mostrar para vocês como é que Deus quer que se reina na terra. É mesmo? Daqui a uns 300 anos, o nome do menino é Josias. Vai nascer e vai reinar desde menino e vai ensinar a vocês como é que se reina, tendo Deus no comando. Pois bem, 300 anos se passaram, em Judá, o menino nasceu. Quando ele tinha 8 anos de idade, o seu pai morreu, ele então assumiu o trono. Começou a reinar com 8 anos de idade, e a gente já aprendeu aqui que, além dessa profecia que tem sobre ele, então a história de Josias começa 300 anos antes dele nascer, com a profecia do seu nascimento. Ele começa a reinar. Desde o início já mostra que ele, mesmo sendo criança, mesmo sendo novo, ele já demonstra que tem uma retidão diferente dos outros. Ele gosta de fazer o que é certo. Ele não se preocupa em fazer dar certo, ele se preocupa em fazer o que é certo. Ele é reto. Ele já demonstra que tem uma preocupação com a casa de Deus. O templo estava jogado às traças há muitos anos, e ele manda ir lá no templo e ver tudo que precisava reformar, e fala, pode juntar todo o dinheiro que tem lá e dar na mão dos pedreiros, dos carpinteiros, da turma que constrói, e pode reformar tudo. Pode usar o dinheiro todo para reformar o templo. Então ele demonstra que ele tem retidão, ele demonstra que ele tem zelo pela casa de Deus, ele demonstra que ele tem zelo pela lei de Deus. Por quê? Porque no que a reforma começou a acontecer lá no templo, todo o templo tem o quartinho da bagunça, onde vai guardando as coisas, vai guardando, vai amontoando, vai amontoando, vai amontoando. E aí ele falou, quero que reforma tudo. Ô rei, mas tem um quartinho aqui que está muita bagunça, limpa tudo. No que o Ilquias, o sumo sacerdote, ou sacerdote, não sei se era sumo, me parece que é, só ele que era chamado, entra no quartinho para dar uma limpeza, ele acha um rolo. Tem um rolo lá, de papiro, velho, empoeirado, sujo, no quartinho da bagunça. Aí falou, gente, me ajuda aqui. Pá, aí tirou o rolo. Quando abriu, Bereshit bara Elohim et hasamaim et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E aí ele vai lendo, e fala, gente, é a lei de Moisés. O sacerdote do templo nem sabia que lá estava jogada às traças a lei do Senhor. Aí ele pega aquilo e manda imediatamente avisar o rei. Fala com Josias que eu achei um negócio aqui, mas eu achei um negócio muito importante, extremamente importante, um documento. E aí o Safã, que é o escriba do Josias, uma espécie de secretário executivo, administrativo, não tão bom quanto a Regilene, mas era um cara bom. Avisa o Safã que eu achei. O Safã vai lá, pega o rolo,
corre para o palácio. Meu rei, o Ilquias mandou aqui ler um negócio para o senhor, disse que é um documento muito sério, muito importante, que achou lá no quartinho da bagunça. Ó Josias, mas do que se trata o documento? Espera aí que eu vou ler para o senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, disse Deus, haja luz, e houve luz, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Primeiro dia, segundo dia, sétimo dia, o homem pecou, Caim, Abel, e Abraão, Isaac, Jacó, e Moisés, e blá, 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 blá. Quando o cara termina de ler o rolo, que está na nossa Bíblia aí, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o Pentateuco, a Torá, a Lei de Moisés, os 5 primeiros livros, estava escrito num rolo só, é um rolo enorme, mas eles juntam as palavras, e as palavras em hebraico têm os ideogramas bem menores, e em hebraico não tem vogal, então é só consoantes, e cabe muita coisa em pouco espaço. Quando ele termina de ler o rolo da Lei de Moisés, diz a Bíblia, que o Josias pega a roupa dele e rasga. Não era isso para rasgar agora? Tô brincando, Felipe. Que isso, cara? Que isso, tá dentro da igreja, não vou mostrar esse físico, né? Que isso, as minas vão endoidar demais. Comprar outro, né? Um cetim desse brilhoso assim, bonito. Rapaz, você tá um rei até bem apessoado, hein, cara? O Josias rasgou a roupa, gente. O homem ficou doido. E saiu correndo pelado, e o povo, que isso, o rei endoidou. Eu não acredito que tem tantos anos que nós não lemos esse livro, eu não acredito que a gente abandonou isso, eu não acredito que a gente não vive conforme essa lei. Por que é que a gente abandonou esse rolo? Por que a gente não ensina isso para as crianças? Por que a gente não julga conforme esse livro? Por que esse livro está jogado lá? Por quê? Endoidou. Sabe quando a pessoa ama demais um negócio assim e endoida? É isso. Não aceita nem que fala segunda Reis. Endoida, fica doido. Aí, ele falou, não é possível, Deus deve estar muito chateado com a gente. Deus deve estar muito entristecido com a gente. Ele só deixou uma lei para a gente seguir e a gente esqueceu. Ô Ilquias, você sabe mais ou menos desde quando que esse negócio está guardado lá? Ô meu rei, eu não sei não, eu sei que desde que eu sou sacerdote eu nunca li. Ilquias, meu filho, não é possível, eu já estou com 26 anos. O texto diz, no início. Eu estou com 26 anos, porque o texto diz, no 18º ano do rei Josias, entendeu? No verso 3, em diante, é o mesmo contexto. Ou seja, ele começou com 8, 18, depois ele tem 26. Eu estou com 26 anos de idade e eu nunca vi ninguém lendo esse livro. Por que papai não leu esse livro para mim quando eu era criança? Por que ninguém me mostrou esse livro? Por que estão me deixando julgar a nação, reinar, sem conhecer a lei? Não é possível. Tem alguma coisa errada. Deus deve estar muito irado conosco. E certamente Ele vai mandar o juízo sobre nós. Alguém aí, por favor, vocês que conhecem esse povo aí que conversa com Deus, esse tal de profeta, alguém pode ir atrás de um profeta para mim? Que eu preciso saber o que é que Deus está pensando de nós. Porque nós abandonamos a lei dEle. Nós abandonamos a palavra, abandonamos o livro, o único livro que Ele deixou, e Ele falou com Josué, que se meditasse nesse livro de dia e de noite, se vivesse conforme os ensinamentos desse rolo, a gente seria abençoado. A gente abandonou o rolo, nós vamos ser amaldiçoados. Meu Deus, tem misericórdia de mim. O homem rasgou a roupa e chorou, esbravejou, ficou doido e foram atrás de um profeta. Não tinha profeta, só tinha uma dona, profetisa, Dona Hulda. Ela tinha o corpo assim mais avantajado, ela usava um vestidão longo e tinha bem um coque assim na cabeça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem sabe, lê e entenda. Aí o Safã, junto com a turma lá, o Asaías, blá, blá, blá. Ô, dona, a senhora é profetisa? A senhora conversa com Deus? Sim. Então, tem como a senhora ir lá no palácio, dar uma palavra lá para o nosso rei? Não, lá no palácio não vou, não. Porque tem anos e anos esse pessoal do palácio nunca quer saber de Deus. Não, então, tem como a senhora dar uma palavra e a gente leva para ele?
Vocês querem uma palavra? Eu posso dar. Assim diz o Senhor. Ele está boladão. Que isso, dona? Não tem uma palavra melhor para nós? Não, a palavra é o seguinte, é uma notícia ruim e uma notícia boa. A ruim primeiro. A ruim é que já era. Vocês ficaram tantos anos sem viver conforme a lei do Senhor, que a mão dele já está pesando. Ele já soltou lá de cima assim, ó. Já está vindo. Só esperar que daqui a pouco bate. E na hora que bater vai ser pesado. Ninguém vai conseguir suportar. Dona, menina, não faz isso não, não tem como reverter? Não. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que ele não vai fazer agora por causa do rei de vocês. Porque o cara é crente. O cara converteu mesmo. É isso. Vamos embora? Não podemos ir embora. Por quê? Porque foi uma aula. Mas não foi uma pregação. Porque pregação é aquilo que faz sentido para a sua vida. Para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, para os seus problemas lá no emprego, com os vizinhos, com os familiares, com aquele cunhado, bênção, aquela sogra, aleluia. Então começa agora. Josias, um rei que amava a lei de Deus. E aí eu quero dizer para você 5 coisas que acontecem na vida de uma pessoa que ama a lei de Deus. Primeira delas, ele lê a lei. Ler a lei. Porque eu não sei se você sabe, mas a lei é um livro. Comida a gente come, vídeo a gente assiste, bola a gente chuta, peixe a gente pesca, livro a gente lê. Se não lê, perde o propósito de ter sido escrito um livro. Tem que ler, diz o verso de número 10. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Ou a gente lê esse livro direito, ou esse livro não vai fazer o menor sentido nas nossas vidas. Tem um cara que falou um negócio muito legal sobre esse livro. Bota para mim o rosto dele aí, por favor. Alguém sabe quem é esse barbudo aí? Alguém sabe? Não é da sua época não, né, Josias? Esse aí está muito na frente, ele é do século XIX. Você é do século VII antes de Cristo. Ele está 2.600 anos, mais ou menos, depois de você. Pode tirar, obrigado. Alguém? Valendo um bombom? Nobody. Nobody, Ilka. Oh, my God. A Ilka voltou da gringa. Toda vez que ela volta meio falando português, assim, meio... Oh, my pastor. Não trouxe meu chiclete dessa vez, não, hein? Oh, não deu tempo, ficou lá uns 40 dias. Que chiclete é esse? Lá no Alasca que compra? Tá bom, tá perdoado. Esse cara falou um negócio sobre a Bíblia que eu acho genial. Ele disse assim: ou este livro nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará desse livro. O livro é para ler. E eu já falei e vou repetir. Um livro é para ler do início até o final. Tem que ler o livro, gente. E é um livro. Não é uma caixinha de promessa. Não é horóscopo. Não é algo místico que você faz assim. Oh, Deus, fala comigo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Deuteronômio 20, versículo 10. É isso que Deus tem para mim. Quando te aproximares de uma cidade, Deus está mandando eu viajar.
para pelejar contra ela, é para eu viajar para lutar contra as cidades, mas ao invés de lutar, eu vou pregar o evangelho da paz de Cristo. Olha que nossa, como Deus fala, aleluia. Vou comprar logo a minha passagem. Ai meu Deus, eu estou com problema, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço. O que eu faço com esse menino, o que eu faço com esse marido, o que eu faço com esse vizinho, o que eu faço com esse meu chefe? De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Oh, glórias! De cabeça erguida, esse Deus fala mesmo, hein? Alguns podem olhar essa atitude e pensar, nossa, o pastor está desrespeitando a Bíblia. Pelo contrário! Quem age assim é que desrespeita esse livro, porque livro não lê assim. Um livro que demorou 1500 anos para ser escrito, um livro que tem mais de 50 autores, o livro mais vendido do mundo, mais traduzido do mundo, o livro que tem mudado a vida de milhões de pessoas, um livro que tira a gente das drogas, do álcool, da prostituição, da corrupção, um livro que muda a vida de famílias, um livro que transforma realidades, circunstâncias e até países inteiros. Não merece ser lido como um horóscopo. Não merece ser lido como uma caixinha de promessas, onde você lê uma frase, fecha e vai embora. E daí a uma semana, e daí a um mês, e daí a um ano, quando você se sente perdido, você folheia esse livro, senta o dedo e o que aparecer você lê. Como que você vai entender o livro lendo desse jeito? É um livro. O problema é que nossa geração não é a geração da leitura mais. Nossa geração já é a geração multimídia. A gente gosta de vídeo e curto. Se passar de 3 minutos também, vidião. Se você posta algo na internet que tem mais de 3 frases, já é textão. O cara que não consegue ler mais de 3 frases, porque diz ele que é um textão e textão é chato, como é que ele vai ler a Bíblia? Fala para mim. É um livro, merece respeito. E o respeito em um livro está contido no fato dele ser lido do início ao fim atentamente para compreender a sua mensagem. Vou ilustrar da mesma forma que eu sempre faço, porque tem gente nova, pega aí. Você compra um livro na livraria, o livro é sobre a história da formiguinha. Pois bem, você compra lá. A formiguinha operária que se tornou rainha do formigueiro. Aí você leva para casa. Comprou o livro. Chega lá, olha a capa, que bonito. Aí dá uma folheada assim. Agora não tem tempo não. Daqui a pouco eu vejo. Aí você joga lá. Numa gaveta qualquer, numa mesinha qualquer. Aí passam uns dias. Você está lá sem nada para fazer, já olhou todas as notificações. Nada no Face, nada no Zap, nada no Instagram. Nossa, estou indo até no Snap, que carência. Nada, não tem nada. Olha o livro. O livro da formiguinha que eu comprei e nem li. Aí pega o livro da formiguinha, abre assim, ó. Pum. E ela resistiu ao terrível frio da neve. Fecha. Joga lá e segue sua vida. Aí passam uns dias. Passam uns meses, outro dia você está lá sem nada para fazer, você comeu, olhou a televisão, caramba, hoje tem nada legal, a internet está ruim, está caindo toda hora o Wi-Fi. O livro que eu comprei, da história da formiguinha, disse que ia me ajudar a resolver meus problemas. Deixa eu ver. Aí pega lá, e ela perdeu uma de suas patas. Aí fecha. E joga lá. E vai vivendo. E quando você se lembra, quando você sente necessidade, você abre aquele livro e vai lendo uma frase, aleatoriamente, do início
do fim, do meio, vai lendo uma frase aqui, uma frase ali, Quando é que você vai entender a história da formiguinha? Nunca! É por isso que tem um monte de gente fazendo perguntas idiotas sobre a Bíblia. Ainda bem que o meu emprego está garantido. Louvado seja Deus. Perguntas que jamais seriam feitas se pegasse para ler. Simplesmente ler. Não precisa de seminário, não precisa de teologia, não precisa, só precisa saber interpretação de texto. Vai lendo. Ah, mas essa palavra eu não sei o significado. Tem um negócio chamado dicionário, já ouviu falar? Lá está o significado de todas as palavras em português. Você vai lá e vê o significado e volta e continua lendo. Aí você lê do início ao fim. Aí você anota perguntas realmente relevantes. Depois que você leu tudo, aí você procura alguém que possa lhe explicar. É assim que a gente faz. Pois não sabe porque que a igreja está do jeito que está. Pois não sabe porque que o casamento está do jeito que está, porque que a família está do jeito que está, porque que os filhos estão do jeito que está. Não sabe por quê? Porque não lê. A Bíblia nunca mandou remunerar pastor. Sabe por que vocês me pagam? Porque vocês têm preguiça de ler. Aí vocês me pagam para ler para você. Obrigado. Minha família agradece. Pá, 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 pá. É assim que eu faço, eu dou tiro no meu pé. Mas essa é a real, com R maiúsculo, real oficial. Nunca precisaríamos de pastores remunerados se tivéssemos o compromisso de ler o livro, aprender com ele, viver conforme os ensinamentos dele, orientados pelo Espírito que o inspirou. Nunca precisaríamos remunerar ninguém para aconselhar a gente ou para ensinar do livro. Era só ler atentamente. Mas a gente é preguiçoso, aí a gente prefere pagar um cara para ler para a gente. Toda vez que eu tiver dúvida, ele me responde. Muito prazer. Assim surgiram os pastores remunerados. Está em choque? Está só começando. Segundo lugar, o que acontece na vida de quem ama a palavra de Deus? Em primeiro lugar, lê o livro, e isso já transforma muita coisa. Em segundo lugar, reage à leitura do livro. O verso de número 11 diz: tendo o rei ouvido as palavras do livro, que o Safã leu para ele, ele rasgou as suas roupas. Sabe o que significa rasgar as roupas no tempo de Josias? No mundo bíblico, de vez em quando você vai ouvir essa expressão. E fulano de tal rasgou as suas vestes. Às vezes é assim, ó, e fulano de tal andou com panos de saco e sobre a sua cabeça derramou cinzas. Aí você lê, aí realmente, aí sim, se você não entende isso, aí eu tenho o maior prazer de te explicar e te ensinar. Porque aí é uma questão de contexto, é uma questão de cultura, é uma questão de pesquisa, é uma questão histórica. Aí só lendo o livro puro, realmente não dá para entender não. Rasgou as vestes, andou com roupa de saco, jogou cinza sobre as suas cabeças. Tudo isso tem significado no mundo bíblico. Rasgar as vestes é um ato de ira, e não é pecado. Tanto que a Bíblia diz que Deus tem ira. A ira de Deus está derramada sobre a humanidade. Então Deus peca? Não. Pecado é raiva. Pecado é cólera. É pirraça. Mas eu quero. Pá, quebrei. Isso é pecado. Aliás, isso é uma vergonha, né? Feliz Dia das Crianças, se você age assim. Raiva é pecado, cólera, uma reação agressiva quando um desejo não é satisfeito. Eu quero desse jeito, não fez do meu jeito, reage com agressividade. Isso é raiva. Isso é pecado. Isso a Bíblia chama de tumoi, é obra da carne, está lá na lista de Gálatas 5. Mas um outro sentimento e uma outra atitude que o Novo Testamento chama de orgis. É essa palavra que Paulo usa quando ele vai dizer que a ira de Deus está derramada sobre a humanidade.
A ira de Deus, não é a raiva de Deus. Não é a pirraça de Deus. É a ira. O que é ira? Um sentimento enérgico e veemente acerca de uma injustiça constatada. Quando eu olho um cara, um homem adulto, usando de sua força para agredir física ou psicologicamente uma criança, eu entro num recinto, suponhamos que eu cheguei aqui na igreja, na terça-feira, na hora do almoço, tinha ninguém aqui, Joelmi estava almoçando, a Regilene estava almoçando, eu fui para casa almoçar, só que aí no caminho eu lembrei, esqueci meu carregador lá na igreja. Aí eu volto, e aí de repente eu entro, escuto um barulho, me solta, me larga. E aí eu vou, quando eu entro no banheiro, atrás do barulho, eu vejo que dentro do banheiro tem uma criança sendo agredida e abusada por um adulto. Sem pensar nas consequências, eu vou na garganta daquele adulto, tiro ele de cima daquela menina, coloco ele para fora e repreendo em nome de Jesus. Isso é um ato de ira. Isso não é raiva. É um sentimento enérgico e veemente acerca de uma injustiça constatada. Isso não pode ser feito. Não faz isso com essa menina, você está doido. Sai de cima dela. E bota o cara para correr e vem cá, menina. Como é seu nome? Onde é que você mora? O que aconteceu? Ele estava correndo atrás de mim, eu pulei o muro e escondi na igreja, mas ele me achou, me pegou dentro do banheiro. Lá. Onde a menina mora, eu levo ela na casa dela e tal. Isso é ira. Isso não é raiva. Eu não tenho nada contra aquele cara. Eu nem conheço aquele cara. Não tem nada contra ele. Se ele voltar depois, eu vou recebê-lo ali. Boa noite, seja bem-vindo, que bom que você veio. Normal. Agora, aquele ato que ele estava cometendo, ele precisava ser impedido. A minha ira me fez reagir daquele jeito. Então, quando uma pessoa, no mundo bíblico, rasga as vestes, isso significava, culturalmente, naquele tempo, que ele estava irado. Não é com raiva. Não é pirraça, não é birra, não, é ira, é um sentimento santo que o nosso Deus tem. Eu não acredito que esse livro tão lindo, tão importante, que traz tantas orientações saudáveis para nós, estava jogado no quartinho da bagunça do templo, e esses anos todos ninguém tinha lido esse livro. Não acredito nisso. E rasga a roupa. Você entendeu? Ele teve uma reação. Reação à altura de sua revolta. E aí, sabe o que acontece comigo e com você? A gente banaliza a leitura desse livro. Porque a gente lê tanto. E a gente tem ele, capa preta, capa rosa, capa laranja. Tem ele da mulher, do homem, do casal que ora, da mulher que não ora, do papagaio, do vizinho, do cachorro. Tem Bíblia de tudo. Tem ele em todas as versões, tem ele no celular, tem ele no computador, tem ele na televisão, tem ele em tudo quanto é lugar. Aí a gente banaliza o livro e acha que ele é um livro qualquer. Só que não, meu irmão. Toda vez que alguém lê esse livro para mim, ou que eu leio esse livro atentamente para ouvir a voz do seu autor, eu preciso ter uma reação, eu preciso tomar uma atitude, porque toda vez que eu leio, eu percebo em mim algo que está em desacordo com as orientações do livro. E aí eu, espiritualmente falando, preciso rasgar as minhas vestes. Veste é aquilo que cobre a nossa nudez, é aquilo que esconde a nossa intimidade. Rasgar as vestes diante da leitura do livro significa se arrepender dos seus pecados, aquilo que te esconde, aquilo que você faz e ninguém vê, mas o livro denuncia. Você pode esconder de mim, você pode esconder do seu marido, pode esconder da esposa, pode esconder da mãe, do pai, de quem você quiser mais. Do livro, você não esconde. Quando o livro é lido, ele despe a gente, ele nos desnuda, e a gente fica diante dele, cara a cara, e a única coisa que a gente consegue ver é o nosso pecado.
Ou a gente rasga as vestes, se revolta contra esses atos imundos e errados que nós temos cometido, ou esse livro nunca fará diferença em nossas vidas. Se a gente continuar lendo o livro de forma banal, abrindo, bota o dedo, lê um negócio, abrindo, bota o dedo, né? Traz no domingo, aí o que o pastor manda abrir, abre lá. Dependendo do texto que mandar abrir, as páginas estão até grudadas. Nunca passou por ali. Abrir em Sofonias, então, misericórdia. Sabe nem onde é que está. O que acontece na vida de quem ama o livro? Primeiro, lê. Segundo, reage, faz alguma coisa para demonstrar que o livro impactou você. Terceiro, consulte ao Senhor sobre a vontade dEle acerca daquilo que você viu no livro. Os versos 12 e 13 diz que o rei ouviu atentamente a leitura do livro, reconheceu o seu erro, entrou em desespero, porque o livro denunciou o quanto ele estava errado, e ele achava que ele era um rei reto, ele achava que ele era um rei top. Quando leu o livro da lei, ele falou que eu estou todo errado. Aí ele reagiu rasgando as vestes, e o que é que ele fez em seguida? Consultou ao Senhor. Chamou os caras, é porque no tempo dele era feito assim. Ué, pastor, por que o Josias não era tão crente? Por que ele não ajoelhou lá no quarto dele e buscou o Senhor? Porque ele não tem o Espírito Santo como nós temos, filho. Nós estamos de Atos 2 para frente, tá bom? Se você lesse o livro, você entenderia isso. Que em Atos 2 o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Até Atos 2 o Espírito só usa, ó, individualmente, de acordo com o propósito dele. Não está disponível para todo mundo, não. Você quer ouvir o Senhor? Consulta quem tem o Espírito. Não está disponível para todo mundo. Só de Atos 2 para frente que ficou disponível, porque ele foi derramado sobre toda a carne, conforme profetizou Joel. O Josias não tem o Espírito que intercede por ele como nós temos. Não tem, não foi derramado ainda. Jesus nem veio ainda. Nós estamos 600 anos antes de Cristo, gente. Presta atenção. Nossa fé, toda a nossa fé, está baseada num livro que a gente nunca leu. Não como deveria. É por isso que nossa fé não tem poder. É por isso que nossa fé não tem credibilidade. Por isso que nossa fé não tem autoridade. Por isso que a gente fala e as coisas não acontecem. Porque nós não estamos encharcados do livro. A gente não é como a Hulda, que quando é consultada diz, assim diz o Senhor. Não. A gente é assim, ó, eu acho que, na minha opinião, respeitem minha opinião, é minha opinião, eu acho que, não tem eu acho que, amigo, é assim diz o Senhor. Se não conhecer o livro, não pode falar assim diz o Senhor, assim diz eu, assim diz minha opinião, assim diz minha ideologia, minha filosofia, eu quero saber de nada disso. Quero saber o que é que diz o Senhor acerca desse assunto. O que é que diz o Senhor acerca do meu casamento? O que é que diz o Senhor acerca da criação do meu filho? O que é que diz o Senhor acerca da maneira como eu tenho administrado minhas finanças? O que é que diz o Senhor da maneira como eu me relaciono com minha sogra, com minha mãe, com meu cunhado, com minha sobrinha? O que é que diz o Senhor acerca do meu relacionamento com os meus vizinhos? O que é que diz o Senhor? Eu preciso consultá-lo. É Ele quem sabe, é Ele quem vê, é Ele quem tem a orientação correta para mim. Portanto, quando uma pessoa ama o livro de Deus, ela lê o livro, e aí começa a se abrir um novo mundo de possibilidades, e aí ela começa a reagir ao livro. Umas coisas ela abandona porque o livro condena, outras coisas ela abraça porque o livro ordena, e aí ela vai reagindo ao livro, e aí ela começa a consultar o autor do livro, e o autor do livro vai dizendo, é por aqui, é por ali, é por aqui, é por ali, e a vida dela vai tomando uma nova forma, um novo rumo, coisas que antes ela fazia, ela não faz mais, coisas que ela nunca fez, ela começa a fazer, e aí ela vai vendo um novo mundo de possibilidades, e ela vai na consulta ao Senhor, buscando a orientação de Deus. Porque é isso que Deus faz. Versos 14 e 15, Deus usa aquela mulher para orientar o rei. Manda dizer para ele o seguinte, que o pau vai quebrar sim, que Deus está bolado sim, Deus está triste sim, Deus está
irado, sim, por causa da idolatria e porque vocês abandonaram a lei dele. Mas ele não vai fazer agora, só porque lá naquele palácio tem uma pessoa que resolveu reagir ao livro. E aí, meu irmão, em último lugar, dos versos 16 até o 20, mostra qual foi a resposta de Deus para o clamor de Josias. Eu não sei como é que você entrou aqui, eu só sei que Deus tem uma resposta para você. Porque aqui você ouviu a leitura do livro. Porque aqui você observou a reação de quem ama o livro. Porque aqui você está, quer tenha consciência disso ou não, consultando o autor do livro. E ele está te orientando e te respondendo. Tem gente que entrou aqui precisando de uma resposta acerca de família, acerca de emprego, profissão, área acadêmica, relacionamento com amigos, vizinhos, familiares. Tem gente que entrou aqui, cada um com sua crise, cada um com sua pergunta sem resposta. E agora, o que eu faço? Por que que comigo é assim? Por que que eu estou há tanto tempo tentando isso e não consigo? Por que com fulano foi tão rápido? Por que a ciclana já conseguiu? Por que as coisas são do jeito que são? Acontecem como acontecem? Por quê? Por que eu? Por que os meus? Cada um com sua pergunta. Cada um com sua consulta. Cada um com uma reação diferente acerca da leitura do livro. E esta é a grande maravilha desse livro, que eu estou falando aqui talvez para 200 centenas de pessoas, 3, pela internet, mas nem sei quantos nós vamos alcançar. O que eu sei é que ele, o dono, o autor do livro, está respondendo a cada um conforme a sua consulta. A uns Deus está falando sobre dinheiro, a outros Deus está falando sobre casamento, a outros Deus está falando sobre criação de filhos, a outros Deus está falando que vai precisar pedir perdão para aquela pessoa, a outros Deus está falando que vai ter que liberar o perdão para aquela pessoa, a outros Deus está dizendo você está errado nisso, a outros naquilo, e cada um está recebendo do autor do livro a orientação que precisa para si, porque esse é o poder do autor do livro, é conversar com cada um de acordo com a sua necessidade. Como que uma mensagem, como que um discurso feito por um homem pode falar 300 coisas diferentes? Esse é o poder do livro. A mesma mensagem que fala para uns que é azul, fala para outros que é vermelho. Porque uns precisam ouvir o azul e outros precisam ouvir o vermelho. E a grande maravilha de ser o instrumento do dono do livro para lê-lo aos outros, e eu imagino que é isso que o Safã sentiu. Imagina o Safã lendo a Torá para o Josias, e o Josias ouvindo, quando ele terminou, o cara levanta e rasga a roupa, ele fala, gente, e a gente não entende nada, porque parece que a pessoa que está ouvindo coisas que a gente nem está falando. Esse é o poder do livro, esse é o poder do Espírito que inspirou o livro. Por isso que eu amo esse livro, gente, porque eu abro numa frase, e Deus fala uma coisa comigo que é vermelha, eu fecho, no dia seguinte eu leio a mesma frase, e Deus fala, hoje é azul, eu fecho, no dia seguinte eu abro e leio a mesma frase, naquele dia é amarelo, e cada dia que eu leio, Deus me fala uma coisa diferente. Como que pode um único livro se tornar novo a cada dia? Por isso que eu não preciso de mais livro nenhum. Dá-me o livro, dizia o homem. Pode botar a foto do homem aí. Uma das frases mais famosas desse homem é essa: dá-me o livro, o único livro que preciso. Dá-me o livro. Dwight Lyman Moody é o nome desse homem. Esse homem disse
que ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Esse homem quem disse, dá-me o livro, inspirado num outro homem que viveu mais ou menos 200 anos antes dele, John Wesley. John Wesley montou num lombo de um cavalo, com um livro na mão, e saiu pregando para tudo quanto era gente que ele encontrava no meio da rua. Esse homem morava nos Estados Unidos. Esse homem nasceu em Northfield, Massachusetts. Esse homem era um vendedor de sapatos, que um dia ouviu a leitura do livro e nunca mais foi o mesmo. E ele se ajoelhou, tendo o livro como um espelho, e disse assim: se Deus me deu a condição de oferecer sapatos, muito mais me dará condições de oferecer a vida eterna. E ele abandonou a sua profissão, e de vendedor de sapatos se tornou um dos maiores evangelistas que o mundo já viu. Dwight Lyman Moody foi conhecido porque ele, no tempo dele, ele viveu de 1837, eu posso estar enganado, alguém olha no Google aí, 1837 a 1899, se eu não me engano, de meados até o final do século XIX. Portanto, o evangelho mesmo ele começou a pregar depois de 1870, 1890, por aí. Converteu depois de velho. E sentia que estava atrasado na vida. Ele falou: meu Deus, eu perdi muito tempo. Como que eu não ouvi esse livro antes? Brotou no coração desse homem a mesma ira, a mesma revolta e a mesma reação que brotou no coração de Josias. E ele ajoelhou diante do livro e disse assim: eu não sei mais quanto tempo de vida eu tenho, mas eu quero usar todo o tempo que tiver para falar deste livro. Dá-me o livro, única coisa que eu preciso é o livro. Diz a história, a biografia do Moody, que ele se trancou no quarto após a sua conversão e não saiu de lá de dentro enquanto não tivesse lido a Bíblia toda, nem para comer, nem para ir no banheiro, nem para beber água. Ele se desesperou e falou: como que eu não tinha conhecido esse livro antes? Eu estou atrasado na vida, eu já sou adulto, eu não sei nada desse livro, eu vou ler ele todo logo de uma vez. Saiu de dentro do quarto pegando fogo, incendiado pelo autor do livro. E no tempo dele, as fábricas, as usinas, era o tempo da Revolução Industrial, e a América do Norte, os Estados Unidos, estava pipocando usina e indústria para todo lado. A Revolução Industrial. E aquelas fábricas, saíam milhares de funcionários no final do expediente, e elas funcionavam 24 horas por dia. E sabe o que o Moody fazia? Pegava um barril de madeira, colocava na porta da fábrica, nos 3 turnos, toda a troca de turno, gente entrando e gente saindo, ele subia naquele caixote, com o livro na mão, e pregava, 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 pregava. Ele não tinha título, ele não tinha seminário, ele não tinha cargo, ele não tinha ninguém, ele tinha uma vontade de falar do livro. Essa foi a reação que ele teve quando ele leu o livro. Quem precisa de cargo, ninguém precisa de ordem, ninguém precisa ser líder de nada, nem fazer seminário de nada. Basta que o livro faça sentido, incendeia, e a gente faz alguma coisa, porque não consegue ficar sem reagir diante de um livro como esse. Aí por isso tem gente que vai para as praças, vai para os ônibus, vai para a cadeia, vai para aqui, vai para lá, porque não consegue ficar sem falar do livro. Aí vira um chato, porque não consegue conversar de outra coisa que não seja o livro. Porque o livro muda a vida da gente, muda a cultura, muda a rotina, muda o hábito da gente. Tudo por culpa do livro. Glória! Coisa linda!
E aí o Moody, pregando na porta das fábricas, alguém olhou para ele e falou assim: ei, onde é que você aprendeu isso tudo aí sobre o livro? Ele falou: porque eu leio sem parar. Você não quer dar aula disso para a gente não? Ele falou: posso dar. Aí ele fundou o Seminário Teológico. Seminário Teológico de Massachusetts. Em Northfield. Por um cara leigo. Nunca sentou no banco de um seminário, até porque naquele tempo quase não tinha. Mas o cara ficou tão apaixonado pelo livro, ele lia tanto, ele comia o livro. Literalmente como João vê lá em Apocalipse. Comia o livro. Tudo que perguntasse do livro, ele sabia responder. De tanto que ele lia, de tanto que ele lia, de tanto que ele lia. Porque segundo ele, quanto mais ele tivesse em contato com o livro, menos ele estaria em contato com o pecado. Porque ele descobriu uma vez que ele estava em casa e a sua esposa recebeu a visita de uma amiga. E ele estava sentado na sala. E nós estamos num tempo que não tinha televisão, rádio, não tinha nada disso. Essas distrações de mídia, não tinha. E ele estava sentado na sala, na sua cadeira de balanço. Não estava fazendo nada. E aí a esposa dele recebeu a visita de uma amiga. E a amiga era muito bonita. E ele estava sentado na cadeira de balanço. Sem perceber, quando ele viu, ele estava fitando o corpo da amiga de sua esposa. Imediatamente ele teve um estalo. Corre e pega o livro. Ele sentou na mesma cadeira, abriu o livro. Você sabe que o livro é a Bíblia, né? Você já entendeu. E começou a ler aquele livro. Ler aquele livro. Ler aquele livro. O dia anoiteceu. E de repente ele viu que a sua esposa já estava indo deitar. E ele falou: ei, meu amor, ei, você está indo aonde? Ela falou: vou dormir. Você não viu que horas são? Ele: não, eu estava lendo. Cadê a sua amiga? Ela falou: já foi embora tem 3 horas. Aí uma bomba explodiu na cabeça dele. Pá! Esse é o segredo. Quanto mais perto eu estiver do livro, mais longe eu estarei de pecar. Esse é o livro. Esse é o melhor livro. Tem gente que diz que ele não é escrito por Deus, não é inspirado por Deus. Tem gente que diz que não acredita nele. Tem gente que diz que é um livro humano, é um livro escrito por homens, que foi editado e manipulado pela igreja, e bababá, e lelelé, e nenené, e me prova que esse livro é a palavra de Deus. Eu te provar não tem como não. Como não? Agora, uma coisa eu posso te dizer. A minha vida, não sei de ninguém, eu sei de mim. Aliás, se você quiser falar mal de mim, me chama. Eu sei coisas terríveis ao meu respeito, eu posso te ajudar. A minha vida, antes desse livro, era uma. E depois do livro, é outra. Eu me lembro daquela quarta-feira chuvosa, em meados de setembro de 1998. Eu entrei na Igreja Batista Central de Volta Redonda, e ao ouvir a leitura do livro, pela primeira vez na minha vida, nunca mais eu fui o mesmo. Perfeito? Longe de ser, mas muito diferente daquele menino de 16 anos, rebelde, mentiroso, ladrão, violento, iracundo, desobediente. Aquele menino foi sepultado naquela noite. E pelo poder do livro, nasceu um novo menino, que fez agora 20 anos de idade. Um jovem, tem muito ainda para aprender, mas está certo de que já mudou bastante. Tudo por causa do livro. Josias era um rei que amava
a lei de Deus. Por isso ele foi o melhor rei que Jerusalém conheceu. Não sei qual é a questão que você trouxe aqui nessa noite. O que eu sei é que essa questão pode ser orientada pelo livro. Ame o livro. Ame o livro. E sua vida será como a de Josias. Que ele te abençoe. Que o autor do livro possa completar no seu coração aquilo que eu não fui capaz de expressar. Que o autor do livro te acompanhe no seu retorno para casa. E que ele jamais saia da sua companhia. E sabe por que a Bíblia é o melhor livro do mundo? Porque é o único livro que a gente pode ler todas as vezes na companhia do autor. Que ele te abençoe.